Olá, bom dia, bom domingo para você. Que bom encontrar você aqui nesse dia tão especial. Todas as manhãs nós temos encontros, sim, inclusive no domingo, inclusive no sábado, todos os dias é às 5h30. Porque todos os dias pra gente, primeiro para eu não perder o hábito, segundo para você não perder o hábito também. Tá bom? Eu sei que nem todos assistem a live ao vivo, eu sei que muitos assistem a live depois, né, quando ela fica gravada, mas é sempre muito bom receber você aqui. Então, sejam todos muito bem-vindos, assim que você for chegando, vai mandando aí o seu bom dia, porque logo, logo, logo mais eu mando um bom dia para você também. Como você já sabe, para mim você aparece aí como um número apenas, e para eu ver você assim, eu preciso que você mande o seu bom dia para você, para mim, tá? Para mim. Gente, então olha só. Bom dia. Hoje é domingo, Dia dos Pais. Eu quero aproveitar esse momento para mandar um feliz Dia dos Pais para todos os pais que estão assistindo, né? Tanto ao vivo quanto vão assistir o gravado depois. Um feliz Dia dos Pais para vocês. Que bom, que gostoso poder eu falo como filha, né? Muito bom, muito gostoso ter um pai que participa da vida da gente, um pai que cuida, um pai que é presente. Então, para todos aqueles que são pais, e aqui eu não falo só sobre pais biológicos, né? Mas todos aqueles que ocupam esta função de pai, parabéns para vocês, viu? Vocês são muito importantes e ter um pai na vida da gente faz toda a diferença. E para aqueles que conhecem a minha história, sabem do que eu estou falando, né? Eu tenho um pai que é maravilhoso, um pai que é muito importante, muito especial para mim. E esse pai tão maravilhoso, tão importante, tão especial para mim, ele contribui muito, né, para minha vida, para o meu crescimento, para as minhas emoções, inclusive. Então eu agradeço muito a Deus por ele, né? Então eu também estendo ao meu papai lindo, amado, um feliz Dia dos Pais, e também a todos os pais, né, que são pais que cuidam, né, dos seus filhos ou dos seus filhos, ou são padrastos que também são pais, né? Ou aquelas mães que também são pais, porque existe muito hoje nos nossos dias, né? Então, um feliz Dia dos Pais a todos vocês, tá bom? Sejam pais, viu, gente? Sem essa de ficar não fazendo a função como tem que ser feita. Eu até tinha pensado em dar uma pausa hoje no nosso assunto para falar sobre pais, mas acabei não optando por não fazer. Mas eu quero aproveitar esse momento aqui para mandar um feliz Dia dos Pais a todos os pais, tá bom? E se você é pai, né, e você tá começando aí a sua vida com os seus filhos e tal, aproveite, faça o seu papel, tá bom? Vai fazer toda a diferença na vida deles. E se você já tem filhos adultos, não esqueça desses filhos, entende? Nós, filhos adultos, também precisamos de vocês, tá bom? Gente, então, feliz Dia dos Pais a todos os pais, tá bom? E se você tá chegando agora, aqui eu sou a Franciele, e nós estamos num projeto muito legal nesse mês de agosto, que é falar sobre sexo e sexualidade na Bíblia. Eu gosto muito desse assunto mesmo. Por quê? Porque eu sou terapeuta e eu trabalho com casais. Então, se você não me conhecia antes, eu sou a Franciele e eu trabalho com casais. E sempre quando eu falo sobre esses assuntos, a mim é muito gostoso, é muito prazeroso. Por quê? Porque esse é um problema muito presente na vida conjugal, entende? E às vezes é presente porque as pessoas faltam um pouquinho de informação. Porque fala a verdade, sexo e sexualidade é uma coisa que quase não se comenta nos lares, né? Existem poucos lares em que isso é comentado de forma sadia. Sexo e sexualidade e não o erotismo de forma chula, entende? Existem poucos pais que sentam e conversam com os filhos, existem poucos pais que permitem que os filhos vejam, claro, né, gente? Ações de carinho entre o casal, abraço, o carinho, o respeito. Existem casais. Interessante que existem até casais que se sentem constrangidos em ter essas demonstrações de carinho e respeito. Respeito nem tanto, mas de carinho, né? Na frente dos filhos. Então, gente, é de extrema importância falar sobre esse assunto. Muitas pessoas, depois de adultas, se libertam dessa questão quando vão para terapia. Entende? Então, é importante que você entenda que falar sobre esse assunto é de extrema importância. Muitas pessoas, ao ouvirem sobre isso, ou acham que já sabem tudo, ou elas simplesmente
têm muita vergonha. Então, poder falar com você, assim, sobre sexo e sexualidade, de acordo com a Bíblia, desta maneira, que você pode ficar extremamente anônimo, é muito importante, tá? Eu já entendi, eu até estava conversando esses tempos com alguém sobre isso, eu já entendi que esse é um assunto pouco compartilhado, porque as pessoas, elas têm essa vergonha de expor o que elas pensam em relação a isso. Eu já entendi isso sobre vocês, mas eu também entendi uma coisa muito legal, que não quer dizer que ele é menos visto, ele só é menos compartilhado. Então, continuem assistindo. Esse mês de agosto, nós vamos falar sobre isso. Eu gosto muito de estudar a Bíblia com vocês desta forma, por assuntos, né? Então, a gente já falou sobre os 10 mandamentos, nós já falamos sobre Provérbios, Eclesiastes, agora a gente está falando sobre o livro de Cântico dos Cânticos. Eu ainda não entrei nos assuntos, eu estou fazendo uma visão geral do livro ainda. Nós começamos falando sobre Gênesis, qual a relação entre Cântico dos Cânticos e Gênesis. Eu estou passando agora para vocês, já uns 2 ou 3 dias, uma visão geral do livro ainda, para que quando nós entrarmos nos capítulos, você não se assuste com as coisas que serão ditas aqui, porque você vai pensar assim, nossa, será que a Fran tá lendo isso na Bíblia mesmo? Sim, gente, na Bíblia mesmo. Como eu já falei para vocês, existem 2 tipos de cântico, vocês lembram? Eu falei, acho que ontem isso para vocês, ou antes de ontem. Existe aquele cântico que é feito com música, que esses são os salmos, e existe o cântico que ele é feito só com a voz. E existe esse cântico aqui, que então, quando a Bíblia fala que é o cântico, é cântico dos cânticos, está falando que esse é o cântico. E aí a Bíblia se dedica a expor aqui pra gente o cântico, falando sobre sexo, sexualidade, e não é de uma forma tão velada, não, é de uma forma bem explícita. Pra gente, ao ler, talvez fica bem velado, porque usa algumas expressões das quais não são comuns no nosso dia a dia, ok? Então, por exemplo, quando ele elogia a amada, dizendo que ela parece com as éguas de Faraó, né? Pra gente, pra nossa cultura, não faz nenhum sentido ser comparado às éguas de Faraó, mas para eles, no contexto, faz todo sentido, tá? Então, algumas expressões e essa visão geral do livro. Hoje eu vou usar uma das expressões do livro pra gente fazer uma meditação sobre eles, tá bom? Então, assim, eu até brinquei com o pessoal ontem e falo pra vocês hoje. Gente, venham assistir, esse mês de agosto é terapia gratuita pro seu casamento. Entende? É terapia gratuita. Você para assistir um pouquinho esse assunto e chame o seu esposo, sua esposa para assistirem juntos, gente. Se vocês têm dificuldade de falar sobre esse assunto, então aí sim essa é a chance. Chega, deixa que eu falo. Entendeu? Mas não é para você chamar para ficar cutucando, ó, tá vendo? Tá vendo? Não, é para você chamar para você entender a importância de falar sobre esse assunto, tá bom? Então, olha só, a gente vai falar hoje de novo sobre sexo e sexualidade, de novo, e hoje vai ser muito legal. Mas antes nós vamos orar, tá bom? Então eu convido você que feche seus olhos aí onde você está, para a gente falar com Deus, pedir que Ele nos dê sabedoria para compreender a meditação desta manhã. E aí depois nós vamos entrar no assunto de hoje, tá bom? Vamos falar com Deus? Pai de amor, muito obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. E ao estudar a Tua Palavra, Senhor, aprender também sobre sexo e sexualidade. Pai, nos ajude, Senhor, a compreender este assunto, para que possamos aproveitar em nossa vida este grande presente que o Senhor nos deu, de uma forma que nos faça bem. Pai querido, nós nos colocamos em Tuas mãos neste momento e pedimos, por favor, Pai, nos dê a iluminação que precisamos para que possamos compreender o Teu querer na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, gente, olha só. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito, muito, muito importante para vocês. Ainda falando sobre sexo e ainda falando sobre sexualidade, tá? Como eu já falei para vocês, no livro, a personagem principal do livro é a mulher. Ela conduz, é ela que conduz. Hoje eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Ontem eu já falei sobre isso. Hoje eu quero falar mais um pouquinho sobre isso. É ela que conduz toda a situação. As principais frases vêm dela. Tá? E aí a gente já conversou um pouquinho sobre isso, sobre o comportamento da mulher em relação ao sexo, à sexualidade, ao casamento, enfim. Vou tocar sobre esse assunto também. Mas lá no livro de Cântico dos Cânticos, no capítulo 4 e o verso 15, tem um verso muito legal, que quem tá falando hoje é ele. E aqui diz assim, ó. As fontes dos jardins, porque na verdade assim, ó, lá no verso 12, deixa eu voltar um pouquinho pra você entender o que eu tô falando. Lá no verso 12 fala assim, ó, jardim fechado és tu, minha irmã,
noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Então aqui, lembra que eu falei para vocês que ele descreve ela geralmente como um jardim e que ele geralmente usa para falar sobre ela coisas da natureza e que ela compara ele a uma construção? Então, até esse momento aqui, no capítulo 4, que é onde acontece o casamento deles, ele fala do jardim com poucas descrições. A partir deste momento aqui, a partir do capítulo 5, ele vai começar a falar do jardim de uma forma mais intensa. Por quê? Aqui no verso 12 fala assim, ó, jardim fechado és tu, minha noiva, manancial recluso, fonte selada. Por que ele está falando isso aqui? Ele está falando da virgindade dela, né? Que ela era selada, ou seja, nenhum outro tinha entrado antes, ninguém conhecia esse jardim, mas ele iria conhecer o jardim. Entende? Então, quando ele conhece o jardim, quando ele tem com ela o ato sexual, a partir de então, ele começa a descrever esse jardim de uma forma muito mais intensa. Ele começa a descrever esse jardim com muito mais detalhes. Por quê? Porque agora ele entrou no jardim. Ou seja, eles tiveram o ato sexual. E ele conheceu ela. Lembra que eu falei para você sobre o conhecer? Né? O conhecer, hoje muitas pessoas se preocupam com a questão do conhecer, na verdade a Bíblia usa o verbo conhecer, ele envolve ele fala sobre um envolvimento, né? Quando a Bíblia fala que conheceu, né, que Deus conhece o seu povo, quando fala que ali um homem conheceu a mulher, está falando sobre isso, que teve um envolvimento. Porque quando é só o ato sexual em si, fala sobre descobrir a nudez. Mas quando fala sobre conhecer, fala sobre esse envolvimento. E aqui nesse momento ele conheceu, ele entrou no jardim, um jardim onde ninguém tinha entrado ainda. Aqui está falando sobre a virgindade dela. Mas lá no verso 15, que é onde eu quero me deter, eu só retornei para você entender o que eu estou querendo falar. Lá no verso 15 fala assim, ó, és fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Olha que incrível a expressão que ele usa para descrever ela. Ele fala aqui, ó, és fonte dos jardins, és poço de águas vivas. Gente, essa expressão poço de água viva, ela aparece poucas vezes na Bíblia. Pouquíssimas vezes. Uma das vezes ela aparece lá em Isaías 12, mas outra vez que Jesus está falando lá no Novo Testamento, ele está falando sobre ele ser o poço de água viva. Ele é a fonte de águas vivas. E olha que expressão forte é usada aqui nesse momento para falar sobre ela. Que ela é fonte de água viva. Ou seja, olha o que tem por trás dessa expressão. Olha que coisa linda quando ele fala isso para ela. Ele está falando, olha, eu bebo de você. Eu me entrego para você e você para mim traz vida. Olha que incrível isso. Eu me entrego para você. Ele falando para ela aqui, ó, você é fonte de água viva, ou seja, eu me entrego para você. E ao me entregar para você, você para mim traz vida. Olha que lindo. Por isso que aqui a gente não está falando somente de um encontro sexual em si, nós estamos falando de vida. E aqui muitas vezes o sexo é visto, às vezes o corpo do parceiro é visto apenas como um objeto sexual. Entende? Quantas vezes nós vemos, assim, né, comentários de pessoas, enfim, que o corpo do outro é apenas para o prazer em si. E aqui a Bíblia traz pra gente uma expressão que não é só prazer em si, é vida. Entende? Sexo, encontro sexual da forma que Deus deixou pra gente, a forma que Deus planejou dentro de um casamento, não é só prazer, gente. Também, mas o principal é vida, é um encontro que gera vida. Não só digo questão de gravidez, né, de novos seres humaninhos. Eu estou falando sobre vida no relacionamento, vida, gente, para si mesmo. As pessoas que têm atividade sexual no casamento da forma como Deus coloca, né? Que há um envolvimento em todo o contexto, que não é apenas o outro, apenas para o prazer sexual em si. Essas pessoas são mais vivas. Entende? Então, quando a gente tá falando, quando ele tá falando para ela aqui, ó, você para mim é fonte de água viva, eu me entrego para você, eu bebo de você, eu preciso de você, você me traz vida, muito mais do que só prazer, traz a vida. E aqui nesse momento, com essa expressão, nós conseguimos retornar lá para o Éden. Lembra que eu comentei com vocês sobre foi incrível esse encontro do homem e da mulher no Éden?
Lá, gente, vocês lembram que eu falei sobre aquele uau que tinha entre o casal? Que eles, nossa, eles se encantavam. Adão, quando viu a Eva, nossa, ele se encantou. Uau, que coisa fantástica, que mulher maravilhosa. Ele ficou encantado. E aí, nesse momento, quando ele usa essa expressão aqui no livro de Cântico, né, que ela é fonte de água viva, está se reportando ao Éden também, quando faz essa questão de que eles não tinham vergonha um do outro, sabe? Era uma coisa assim gostosa. Gente, é tão lindo ver isso, porque, por exemplo, no livro, quando nós entrarmos de capítulo a capítulo, você vai ver isso de uma forma mais intensa, mas no livro, gente, ela é uma mulher completamente livre, eu já falei para vocês. Ela descreve o corpo desse amado, entende? Ele fala do corpo dela, ela fala, mas não é só das partes sexuais. Não é só do bumbum, dos seios, não. Ele fala de uma forma geral, fala do pescoço dela, dos pés, dos cabelos, entende? Então aqui tem uma forma tão poética, tão linda, tão sublime de envolvimento, sabe, gente? Que não é só prazer em si, é vida. É vida. E aí tem esse retorno ao Éden, retorno mesmo em situações de pecado como nós vivemos hoje, né? E como eles já viviam nessa época, há um retorno à vida. Eles não tinham vergonha. Era uma questão plena. Havia plenitude. Havia esse encontro de uma forma plena. Olha que lindo isso, gente. Fonte de água viva, né? Não só a questão das partes sexuais. E aqui eu já quero retomar um assunto que eu tenho falado já, várias vezes, e vou falar hoje de novo. E eu não me canso de falar sobre isso. Mulheres, vocês, nesta questão do envolvimento, vocês precisam desenvolver a parte que Deus deu para vocês. É sua a responsabilidade de gerar este envolvimento. É sua a responsabilidade. E talvez você esteja pensando assim, mas eu não sou um objeto sexual. Eu não estou falando de objeto sexual. Eu nem estou falando só de ato sexual em si, eu estou falando de envolvimento. Entende? O seu esposo, olha, pense comigo, tá? Eu sei que você trabalha fora, que você tem as suas atividades, mas uma das atividades que você tem também é manter esse envolvimento dentro do seu casamento. Porque, veja bem, seu esposo passou o dia todo fora trabalhando, talvez você também passou fora trabalhando, mas assim, gente, são duas coisas que precisam ser conciliadas, entende? Talvez você passou o dia todo fora trabalhando e tal, e aí seu esposo chega em casa no final do dia e ele precisa encontrar em você essa fonte de água viva, entende? Porque você precisa que ele seja o quê? Força e proteção, não é? Você precisa que ele seja sua força e sua proteção, mas ele só consegue ser a sua força e sua proteção se ele tiver alimentado das fontes de água viva. E Deus deu para vocês, meninas, para mim também, para todas as mulheres, essa condição de gerar esse envolvimento. Entende? Então, por exemplo, quando o seu marido vem e você tem essa condição de envolvê-lo, de motivar, sabe? De falar coisas que ajudam a gerar esse envolvimento, isso faz com que ele tenha admiração por você. Que ele veja em você o quanto fonte de água viva você é. Aí quando ele chega em casa, você tá bonita, você tá disposta, você está bem, você está arrumadinha, você tá cheirosinha. Fran, mas a minha vida é muito corrida. Eu sei, gente, mas assim, depois que você casa, as suas prioridades mudam. Entende? Depois que você é mãe, sua prioridade muda. As coisas mudam. E eu sei que você ouvindo isso de mim, talvez, em pleno século XXI, a Fran tá falando esse negócio. Em pleno século XXI, tô falando isso porque essa é a fórmula para que as coisas funcionem. Quantos casamentos eu vejo em que as esposas colocaram outras prioridades antes do casamento, do marido, antes dos filhos, antes de tudo, colocaram, por exemplo, o trabalho, puxaram o trabalho para cá. E aí o que acontece? Não funciona, gente. Não é assim que funciona. Você quer trabalhar? Você pode, mas você tem que lembrar que o seu trabalho não pode ser a sua prioridade. Ai, que doloroso ouvir isso, eu sei, mas não pode. Entende? Depois que você casa, a sua prioridade, ela muda, ela fica diferente. E aqui eu não tô falando porque você é um objeto sexual, porque você tem que ficar... Não é isso. Você pode trabalhar, vá trabalhar, mas você tem que entender que a sua prioridade depois que você casa é a sua família. Entendeu? Fran, mas eu não tô pronta para isso ainda. Eu quero fazer... Então não case ainda.
Ah, mas Fran, eu não tô pronta para ser mãe ainda. Quer dizer que o meu filho vai tirar de mim todo o tempo que eu poderia ter para fazer outras coisas? Vai, então você não tá pronta para ser mãe ainda. Então não seja. Entende? A sociedade impõe pra gente algumas coisas, assim, tem que estar casada até tal idade, tem que ter filho até tal idade, e tem um monte de mulher que não se realizou profissionalmente, por exemplo, antes dessas coisas aí, e aí elas sofrem com isso. Então, agora, por exemplo, já fiz, já tenho filho, já casei, então agora você para um pouquinho, né? E entenda que a sua prioridade não pode mais ser essa. Os filhos já cresceram, já foram, você tem um marido que é parceiro, que você consegue conciliar, aí você busca essa parceria. Mas essa parceria, ela vai acontecer. Seu marido vai dar essa parceria diante dessa situação que eu tô colocando para vocês aqui. Entende? Sejam fontes de água viva. Procurem estar dispostas, sabe? Conversem. Se abram. Porque aí, meninas, olha só, vocês têm. Nós temos, né? Mas nós mulheres, Deus deu pra gente essa condição de gerar esse envolvimento. Entende? E se você não gera. Se você não faz com que o seu marido fique pensando em você, nós temos um problema aí. Entende? Porque olha só, outras mulheres fazem. Gente, existem homens que chegam, às vezes só é dito assim, porque são uns sem vergonha. Não é por conta disso. Existem homens que eles estão dispostos a pagar por uma prostituta para que elas tirem um tempo ali para estar com eles, para ser deles, pelo menos naquele momento ali. Existem homens que chegam ao ponto de manter estas mulheres para que elas sejam deles. Por quê? Porque elas geram esse envolvimento. Você entende isso? O quanto isso é sério? O quanto isso é sério? Eu já falei para vocês, há um tempo atrás eu assisti uma entrevista da uma das prostitutas mais famosas do Brasil, a Lola Benvenuti. E a Lola Benvenuti disse a Marília Gabriela perguntou para a Lola Benvenuti, né? O que os clientes dela mais pediam para ela fazer. E aí ela olhou para Marília Gabriela, deu um sorriso e falou: olha, Marília Gabriela, por incrível que pareça, o que eles mais querem é conversar. O que eles mais querem é conversar. Ali, a gente conversa. E claro, daí ela tá vestida de uma roupa sensual. Ela tá ali toda bonita, toda arrumada, toda cheirosa pra ele. E aí ele pode ali, sabe? Derramar ali suas angústias, derramar ali aquilo que tá pressionando, aquilo que tá apertando o coração dele. Ele pode fazer isso ali. E no final, eles têm o ato sexual. E muitas vezes, meninas, a forma como você se coloca como um objeto de prazer sexual e não como uma fonte de água viva. E aqui a expressão fonte de água viva está falando sobre isso. É para que exista esse elo. Entende? Sejam o elo. Eu vou sim falar para os homens daqui para frente, mais para frente, eu vou falar. Mas é que é tão gritante essa questão com as mulheres. Eu vejo tanto acontecer no consultório, tanto, que eu preciso falar. Entende? Eu preciso muito, muito trazer esses assuntos para vocês. Meninas, ocupem a posição de vocês na família. Vocês são as esposas, vocês são as mulheres, vocês são as mães. Sejam mulheres. Meu pai, que sempre me diz, desde a minha adolescência, ele me dizia: Fran, a coisa mais encantadora de uma mulher é ser mulher. Vocês são lindas, meninas. Entende? Cuidem-se, cuidem do corpo de vocês, cuidem da alimentação de vocês, se valorizem, se sintam lindas, maravilhosas. Fran, mas eu não me sinto assim, o que eu tenho? Vá procurar uma ajuda profissional para tratar isso em você. Talvez você passou por algum tipo de abuso na sua infância, talvez você veio de um lar em que não se falava sobre sexo, ou talvez você veio de um lar em que os seus pais eram libertinos demais, também gera problemas. Busque ajuda, não fique perdendo tempo na sua vida conjugal para que você não viva, não experimente isso. Porque, gente, o sexo no casamento, a gente não tá falando só de prazer, a gente tá falando de vida, entende? E, claro, existem alguns especialistas que falam, um casal que tá saudável, eles fazem sexo de 3 a 4 vezes por semana. Mas aqui eu nem coloco para vocês a questão de a quantidade de vezes. Mas aqui eu tô colocando para vocês como algo assim, a qualidade desse encontro. Entende? E aqui só para você ter uma ideia, só pra você entender. No livro, gente, as descrições de atos, de atividades sexuais que eles tiveram no livro de Cântico dos Cânticos são bem pouquinhas.
São poucos os momentos em que fala sobre um encontro sexual. Aparece, a gente vai falar sobre isso, mas são poucos os encontros. A maioria das coisas que estão sendo ditas aqui é aquilo que gera um envolvimento. É aquela questão erótica, sem ser chula, sem ser vulgar, que está implícita, entende? A forma como o autor descreve, traz assim, fala as expressões, as palavras até pela metade, para dar pra gente essa questão do duplo sentido. Então é uma coisa muito bonita, sabe? É um envolvimento muito bonito. Mas a questão do sexo em si, fala poucas vezes. A maior parte do tempo é esse envolvimento que eu tô tanto falando para as mulheres que precisam acontecer, que parte delas essa questão e que é importante que elas façam, que nós, né, mulheres, mas eu digo elas, as mulheres que são casadas, que façam isso. É importante que você faça isso no seu casamento. Seja uma fonte de água viva. Gere esse envolvimento. E não, não sei, quando eu falo em gere envolvimento, me ocorreu uma dúvida aqui. Não sei se você está pensando que eu estou falando que você tem que. Se eu estou falando só na questão sexual. Eu também estou falando do sexo em si, mas eu estou falando de algo mais, sabe? É você gerar aquele envolvimento, é você ter aquela palavra gostosa de ser dita, é você estar vestida quando seu marido chega de uma forma que seja atraente. E atraente, não estou falando que você tem que estar de lingerie, eu estou falando que você tem que estar bonita, entende? É isso que eu tô falando. É você ser receptiva, porque se toda vez que seu marido chega em você, no caso, né? E você dá, sai, não, tira a mão daí. Isso gera afastamento. Isso gera afastamento, entende? E às vezes o que seu marido precisa é ser recebido. Então, meninas, Deus deu para você. E no livro, quem toma a iniciativa é sempre ela. Ela faz gerar esse envolvimento. Tanto é que há um momento no livro de Cântico, dos Cânticos, que ele fala para ela assim: olha, eu estive com você ontem à noite, mas o teu cheiro não sai da minha cabeça. Essa mulher era muito envolvente, entende? E o conselho que Deus dá para mim e para você é esse: que nós sejamos, nós mulheres, sejamos envolventes com o marido. Tem mulher que não é envolvente com o marido, é envolvente com os outros. Por exemplo, fica em casa o tempo todo com roupa do político, com cabelo desarrumado, mal escova os dentes, não se cuida, mas pra sair, aí se arruma toda. Tá errado isso, gente. Sabe? Em casa tá com o cabelo sempre de qualquer jeito, mas na hora de sair dá aquela, né? Aquela arrumadinha assim. Mas pro marido tá sempre de qualquer jeito. Isso não é legal. Isso não é bom. Entende, meninas? Porque às vezes você não se arruma para o seu esposo e você se arruma para sair. Você se arruma para os outros. Olha a mensagem que você tá dando pro seu esposo quando você faz isso. Entende? Você não passa uma maquiagemzinha assim, uma coisinha bonitinha para ele, mas você passa para os outros, você passa para sair, você passa para trabalhar e não passa para ele. Entende? Então, cuidado com isso, cuidado com isso. É importante que você gere esse envolvimento. E Deus deu para vocês, meninas, essa habilidade. Façam isso. Independente da idade que você tem, independente de quantos anos vocês estão casados. Gerem o envolvimento. Vocês, Deus deu para nós, mulheres, essa condição de gerar um envolvimento. Como a expressão que eu usei hoje, fontes de água viva, né? Seja uma fonte de água viva no casamento, no relacionamento. Vai fazer toda a diferença na sua vida. Ok? Gurias, não se desesperem, tá? Só sigam o conselho de Deus e você vai ser mais feliz no seu lar, você vai ser mais feliz com você mesma, porque quando você tem essa atividade sexual regular, que no seu lar existe esse envolvimento, você se sente bem, porque a sua autoestima fica lá nas nuvens, você sente que é amada, que é desejada, entende? Então isso acontece, mas você precisa fazer a sua parte no seu casamento. Tá? Então, na questão da atividade, no momento do sexo, né? É importante que você também tenha esse cuidado, sabe? De estar bonita quando você vai deitar, cheirosinha, arrumadinha. Ah, Fran, mas não é possível sempre. Pois é, mas é um cuidado que você precisa ter, atenção que precisa se ter, tá bom? Porque da mesma forma que talvez você não faz para o seu marido e faz para os outros, talvez tenha alguém, que você não sabe quem, que talvez faça para o seu esposo. E aí, meninas, depois que uma mulher entra na mente de um homem, é complicado depois para tirar. Entende? Quantos casos eu vejo
Quantos casos eu vejo no consultório de mulheres que entraram na mente dos maridos, e aí depois pra sair, meninas do céu, é complicado, entende? Então, que você seja a mulher que tá na mente do seu marido, que você seja a mulher em quem ele pensa, mas para isso você precisa fazer a sua parte. Feito, gurias! Então tá bom. O apelo de hoje, né? É aquele mesmo. Fra, entendi. Quero viver o texto bíblico. Quero ser fonte de água viva no meu casamento. Quero ser fonte de água viva para o meu esposo. Quero ser fonte de água viva na minha casa. Então, faça isso. Siga esse passo. Manda aí o teu gostei do teu coração, que é a forma, né, de você dizer, Fran, entendi o texto bíblico, Fran, quero viver o texto bíblico na minha vida. Quero ser fonte de água viva. Então, é importante que você coloque aí o seu likezinho, o seu gostei ou o seu coraçãozinho, tá? Outra coisa, gente, estou batendo muito nessa tecla das mulheres porque é um pecado muito grande que as mulheres cometem. E eu preciso falar isso pra vocês, entendeu? Talvez eu vá falar isso quase todo dia. Eu falo o assunto e dou uma puxadinha nesse assunto, porque ele é importante e realmente faz toda a diferença. Feito, gurias lindas! Olha só, nós vamos orar agora, tá? Além de orar por vocês mulheres e orar pelos casais, eu também quero orar pelos pedidos de oração que apareceram aqui, né? Deixa eu ver, eu vi alguns pedidos de oração. Deixa eu ver aqui. Vamos orar pelos pais, muito bem lembrado aqui pela Kátia e pelo Miro. Bom dia, Fran, que Deus abençoe a todos os pais. Vamos orar pelos pais, é verdade. Aqui a minha avó fala, bom dia, Fran, quero agradecer a Deus pela melhora da Mari e da Helenita, e Deus seja louvado, né? E peço pela Mara oração, porque ela não está muito bem de saúde. Então vamos agradecer por essas pessoas que melhoraram e orar pela Mara, que não está muito bem de saúde, ok? Acho que foram esses os pedidos de hoje. Depois eu quero mandar um bom dia para você, então não saia daí, vamos orar e depois você está... Quero mandar um bom dia e aí sim tenham todos um lindo dia de domingo, um dia dos pais, tá bom? Vamos orar? Pai de amor, muito obrigada por esse momento que passamos juntos. Obrigada, Senhor, por nos dar estes conselhos para melhorar as famílias e os casamentos. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos o texto bíblico, a sermos de fato fontes de água viva nos relacionamentos. Ajuda, Senhor, a cada esposa que está assistindo esta live, que elas possam entender o papel fundamental que elas desempenham dentro do lar. Senhor, que elas possam entender o quanto são grandes e o quanto são importantes e o quanto o Senhor as dotou de condição de serem muito mais felizes com elas mesmas e com o casamento. Que cada uma, Senhor, possa fazer aquilo que que precisa ser feito para que o casamento delas fique bem. Senhor Deus, nós também oramos nesse momento pelos casais, que eles sejam cada vez mais fortalecidos e que não haja, Senhor, entre eles separação, mas que eles estejam sempre, Senhor, envolvidos um com o outro e contigo também. Pai de amor, neste momento, além de orar pelos casais, pelas famílias, também oramos de uma forma muito especial pelos pais, que estes pais, Senhor, sejam abençoados por Ti, que hoje, no Dia dos Pais, o Senhor dê sempre aos pais sabedoria para que guiem seus filhos e cuidem, Senhor, dos lares, como o Senhor planejou. Pai querido, nós também agradecemos pela melhora da Mari e da Helenita e pedimos pela Mara para que ela melhore a saúde dela. Grande Deus, dê pra gente hoje um bom domingo na tua companhia principalmente, companhia dos nossos familiares também. É o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Feito, gente bonita. Então, beijo pra você, Tati lindona. Tem um feliz Dia dos Pais. Manda um feliz Dia dos Pais pro seu pai, Tati. E também pro Charles, tá bom? Um feliz Dia dos Pais pra eles, tá? Beijo pra vocês. Mãe lindona, obrigada por ter assistido. Feliz Dia dos Pais pro meu pai. Agora lembrei de ver minha mãe aqui. Tá bom, mãe? Bom dia. Nani, bom dia, sua lindona. Obrigada por ter passado por aqui. A Vaninha, lindona, que bom ver você aqui, querida. Bom dia. Feliz Dia dos Pais para esses pais e esposos que eu tô falando aqui, né? A Nani, então, ore pelas famílias, por minha família. Nani, não tinha visto seu pedido. Vamos orar, sim. No meu momento, depois vou orar. Pode deixar, tá bom? Pela família da Nani. Também aqui um bom dia pra Miriam. Bom dia, Miriam. E pro seu Sadi, um feliz Dia dos Pais, seu Sadi.
Pro Miro e pra Kátia. Miro aí, ó, Kátia, bom dia. Lindona, Miro, um feliz dia dos pais pra você, Miro. Yasmin, querida, tenha um bom dia. Obrigada por ter passado por aqui. Vó, lindona, tenha um bom dia. A Yara também. A Elisa. Elisa, lindona, tenha um bom dia. Um ótimo domingo. Manda um feliz dia dos pais pro Robinho, tá, Elisa? Que Deus abençoe vocês aí, tá? Fábio, lindona, bom dia, bom dia. Feliz dia dos pais aí pra esse povo, certo? E aí, gente, vamos ver aqui o que mais. Agora que chegou, Tati, a sua mensagem, meu amor. Me desculpe por não ter recebido antes, mas como eu já falei, você tem que chegar e já mandar. Mas, Tati, eu vou ler. Aqui, eu quero agradecer a Deus pela oração, pela saúde da minha mãe, ela está melhor. Quero desejar um feliz dia dos pais, principalmente ao nosso Pai Celestial, verdade, ao nosso Deus, e também para o meu pai, José, para o meu namorado Charles, que tem sido um paizão para Carol, para o meu sogro Antônio, e também para o teu pai, Fran. Obrigada, lindona. Que Deus abençoe muito nossos pais. Meu pedido de oração são por eles hoje. Ok. E a Yara escreveu aqui: bom dia, Fran. Hoje estou me sentindo amada, linda, abençoada, regozijada pelo Pai do céu, pelo cuidado por mais uma primavera, pelo dia do meu papai. Obrigada, Senhor Jesus. Ok, isso aí, gente. Lindos e lindas! Bom dia pra vocês, tenham um ótimo dia dos pais. Amanhã a gente volta. 5h30 é o horário do nosso encontro. Vem pra nossa terapia do mês de agosto. Tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua vida. Amanhã tem mais. Beijo. Tchau, tchau.